Boa noite a todos, então, os que nos ouvem pela 92, vão nos assistir pelo YouTube. Eu gostaria de começar hoje parabenizando a todos os pais pela passagem do seu dia, no dia de ontem. Parabéns a todos. Com certeza, ser pai é a melhor coisa que existe no mundo, né? Então, parabéns a todos os pais. Eu gostaria de começar falando aqui no Grande Expediente de uma indicação minha, feita nessa semana, em relação a um pedido de providências, na verdade, aqui no nosso município, uma solicitação de limpeza de terrenos que são do município. Eu tenho umas fotos para mostrar, e enquanto que nós apresentamos essas fotos, eu vou falando para se ter uma ideia da situação que está. Esse terreno aqui, inclusive, foi comentado. Eu tinha um projeto, infelizmente, muitas vezes não se consegue tocar em frente, não pela vontade própria, mas de outras pessoas. Mas ali, nesse local, era para ser construído o IML, junto com todos os outros que envolvem ali IML, a assistência médica que envolve a questão do IGP. É no centro do município, né? Ali atrás do prédio da Wizard agora, e infelizmente a gente vê tanta propaganda, tanto trabalho, ações pedidas pelo Executivo Municipal em relação, por exemplo, à dengue, à limpeza de terrenos dos munícipes, e nós estamos aí, ó. Pode passar a foto aí, vai passando elas, né? Após o prédio da Wizard ali, tinha sido colocado igual alguns 50, acho que se eu não me engano deve ter em torno de 50 tubos para canalizar a água pluvial, que é da rua, e infelizmente foi retirado esses tubos há alguns meses atrás, e aqui invade em torno de 4 ou 5 terrenos de munícipes. Invade terrenos, invade casas, causando um transtorno muito grande, e esse mato que nós temos ali é um recolhimento de lixo, na verdade, criando muitos animais peçonhentos, cobras, baratas, aranhas, e inclusive, ali com certeza, o mosquito da Aedes aegypti que transmite a dengue. Então não adianta nós, os munícipes, fazerem alguma coisa e o município deixar nessa situação esses terrenos. Os moradores lá me citaram que vem o pessoal da dengue procurar eles para pedir para deixar tudo limpo, mas ali, infelizmente, esse terreno está abandonado pelo Executivo Municipal. Então que se faça essa limpeza e que se coloque aqueles tubos aí para melhorar a vida dos moradores. Também eu gostaria de comentar, já que foi comentado aí pelo vereador Diego, o Edivan também comentou, em relação a essa professora, que nós não podemos aceitar assim, de nada ou do nada, uma situação dela. Eu gostaria de citar, senhor Carlyle, quanta falta de competência, humildade na vossa pessoa. Em primeiro lugar, pela falta de caráter que teve o nosso procurador jurídico ao responder a uma professora bem nessas palavras. Ora, ainda que a requerente possa ter 2 contratações, cada uma de 20 horas, podendo inclusive solicitar a sua exoneração de uma delas. Como é fácil você falar de longe, falar das pessoas ou para as pessoas através de uma carta, né, seu Carlyle? Agora, humanidade na sua pessoa você vê pouco. Uma pessoa que passou num concurso público, que trabalha, infelizmente não pediu para ter um filho especial, mas está aí. Então nós precisamos sim. E por que o senhor não mandou um projeto para melhorar esse projeto aí que nós já temos? E ainda, eu digo o seguinte, vereador Diego, porque na verdade é de interpretação esse texto da lei. Diz que é contratações às 40 horas ou acima de 40 horas. Ela trabalha 40 horas no município. Então ela merece sim essa licença. Ela merece. Isso é interpretação, não precisa pedir lá para o IGAM, para a DPM, o que eles fazem lá você dá, repassar. Faça o seu trabalho, meu querido procurador Carlyle.
faz o trabalho de verdade, de pessoa de competência e um pouco de humanidade. E já comentando um outro caso também, onde é que uma outra professora, que também tem um filho especial, talvez a gente pudesse mudar também essa outra lei em relação à cesta básica. Essa professora também tem essa redução de carga horária, e aí eu fico preocupado pelo que o Carlyle escreve também aqui. Da mesma forma, ele opinou, então, para o RH, que efetua levantamento de outros casos de professores da mesma situação e que exclua todos dessa licença. Está escrito aqui. Aí tem essa outra professora, e como ele mesmo diz no texto, que não existe nenhum professor com carga horária maior do que 20 horas de contratação num contrato, eu fico já preocupado com essa outra professora também, provavelmente também vai perder então. E ela, infelizmente, ela leva 2 vezes por semana essa criança a Ijuí, as 2 vezes ela entra com atestado e acaba perdendo a sua cesta básica, que também é complicado. Quanto mais você precisa da cesta básica, de recursos, você acaba perdendo. Inclusive, voltando no primeiro caso dessa professora, que então, ela diz também que não deram nenhum prazo de carência para ela voltar às atividades. Simplesmente cortaram, né, esse benefício e ela teve que voltar praticamente no outro dia. E como é que fica o filho especial dela? Como é que fica o filho especial? Carlyle, se era teu filho, de um parente teu, prefeito, se fosse do teu filho ou de um parente teu, como é que vocês agiriam num caso desse? Da mesma forma? Será que seria da mesma forma? Essa é a pergunta que fica. Então, assim, essas pessoas não podem simplesmente serem abandonadas no momento de dificuldade, tem que ser o contrário. Elas têm que ser abraçadas nesse momento. Têm que ser protegidas. E, infelizmente, isso não está ocorrendo. É uma pouca vergonha essa situação. Uma pouca vergonha. Como disse o vereador Diego, a gente está aprovando, e aqui deixar mais uma vez claro a nossa população, porque eu sei que ainda há rumores aí pela prefeitura, pelo executivo, que os vereadores da oposição são contrários aos projetos. Até o momento, ainda continuam os 3 projetos que nós rejeitamos ano passado, os únicos projetos que a gente foi contrário. De mais de 400 projetos, todos aprovados por unanimidade. Tá? Inclusive, agora veio um monte de contratações, a gente está dando a oportunidade para não parar o município aprovando, vamos aprovar praticamente, acho que todos esses projetos de contratação. E aí fica o detalhe. Porque o município não tem dinheiro para fazer algumas coisas. Porque não sei o quê, porque os vereadores são contrários. Nós vamos discutir muitos outros projetos que estão, inclusive, na pauta, né? Como é o caso, vou levantar aqui, Diego, como é o caso do aeroporto, que o projeto que veio para essa casa é para se gastar, ouçam bem aí, meus munícipes, para se gastar quase R$1 milhão no aeroporto. E aí eu volto a frisar, para quê e para quem? Alguém acredita que uma Azul, sei lá, se existe ainda, não ando de avião tão dificilmente, então não sei muito, será que um desses aviões de passageiro, com 30 ou 40 passageiros, um dia vai pousar ainda numa pista de estrada de chão, de chão batido? Não acredito. Tendo a 70 quilômetros, como é o caso aqui de Horizontino, no aeroporto, de 120 quilômetros, como é o caso de Santa Rosa, de 185, como é o caso de Santo Ângelo, que estão se vendo com a questão da manutenção dos aeroportos. E aqui será investido quase R$1 milhão para esse ano ainda, na verdade. É o projeto que está aí. Pedi vistas para estudar o projeto, pedindo informações para ver o que querem fazer realmente. E faltando remédio, faltando educação, faltando saúde, faltando um monte de outras coisas para os nossos munícipes. Isso que eu sou contra. E deixo claro para a população. Se precisar votar contra, eu vou votar contra os projetos que não são em benefício à maioria da população. E quero falar rapidinho, presidente, só para terminar,
falar da questão leiteira. Eu também me solidarizo aos agricultores. A intenção, talvez, do governo de zerar os impostos internacionais na compra do leite, talvez tenha sido para baratear o custo para quem consome. Mas nós não podemos, tem que se balancear a questão. Nós precisamos fazer com que todos vivam e sobrevivam. Infelizmente, a questão leiteira do nosso estado está precária, não só do estado, talvez do país, e que tem que ser tomada uma medida para os agricultores poderem continuar produzindo. Porque produzir no vermelho, ninguém merece, ninguém consegue. Então, que o governo federal faça o mais rápido possível uma reforma nessa ideia que teve e que faça com que os nossos agricultores possam produzir leite. E mais uma ideia ao executivo. Talvez que eles consigam repensar no repasse desse 1 centavo, que já vem de 20 anos, o repasse de 1 centavo, né, aos agricultores, e aumente também um pouco, consiga repassar um valor a maior aos nossos agricultores também por litro de leite, que também iria reduzir um pouco esse problema. Talvez seja uma pequena ajuda que possa ser dada a mais. Seria isso, senhor presidente.